Olá! Nos vídeos passados nós falamos um pouquinho de orientação a objeto e tivemos uma pequena introdução à linguagem Java, mostrando a sintaxe e como criar códigos usando aquela função main do Java. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais de orientação a objeto, falando realmente de objetos, atributos, métodos e aplicar isso já na linguagem Java também. Só relembrando, nos vídeos passados nós falamos de classe, né? Nós vimos que classe eles representam os objetos, né, daquela classe e nós criamos também alguns objetos. Então nesse exemplo aí nós temos aí um carro. Esse carro ele é uma instância da classe carro, né, que é a abstração que está mostrada aí no slide. Você deve lembrar também do seu carro, do meu carro, e aí outros exemplos aí. Então o que nós temos nesse slide aí são 4 objetos da classe carro também sendo mostrado aí no slide. Então você deve estar se perguntando, né, dado um problema, dado algo que você precisa resolver, precisa implementar, como que você vai encontrar os objetos desse problema? Bom, o teu sistema ele vai ser baseado numa interpretação do mundo. Então, os objetos que irão compor o teu sistema, ele nada mais são do que os objetos do mundo real que fazem parte do problema que você está tentando tratar. Então, o teu sistema ele vai mapear esses objetos do mundo real e vai implementá-los, aí, vai abstraí-los no teu sistema. Tá? Então, como nós falamos aí nos vídeos anteriores, os objetos eles fazem parte do mundo real. Então a orientação a objeto ele tem esse objetivo de diminuir essa diferença aí entre o mundo real e o sistema que você está programando. Então, resumindo, basicamente o que foi dito aí é que os objetos do teu sistema eles estão aí no mundo real, né? Basta você analisar e pegá-los. E aí como é que você vai descrever esses objetos? Bom, os objetos eles são descritos a partir de suas classes. Então, basicamente, o que você vai programar realmente são as classes, e aí você irá gerar objetos, instâncias dessas classes que você programou. Né? E o que é uma classe? Ela contém definições de características, né, que os objetos daquela classe terão. Que características são essas? São os atributos e os métodos da classe. Então, vamos falar aí um pouquinho de classe. Na linguagem Java, em específico, uma classe ele define um novo tipo. Né? Só relembrando aí, então, na linguagem C, a gente cria tipos novos usando aquela palavra reservada struct. Podemos criar variáveis daquele tipo novo. Em Java e em orientação a objeto, a classe ela define um tipo novo. Né? Só que um pouco diferente do struct, né? Além de ter as variáveis, os atributos relacionados àquele tipo, nós teremos também os métodos, as funções. Então, as classes, aí, como está no slide, elas definem um novo tipo, né, e como ela é implementada. Elas definem características, que são os atributos, né, as variáveis, dos objetos daquela classe, e contém essas definições aí que está no slide, os atributos, como eu falei, e os métodos. Então, definir uma classe, criar uma classe, nada mais é do que pensar na lista de atributos que os objetos daquela classe terão e os métodos, as ações que aqueles objetos poderão executar. E aí, na figura, nós temos aí, como será mostrado no próximo slide, um diagrama que ilustra aí uma determinada classe. Então, esse diagrama que eu falei é o diagrama da OML chamado diagrama de classes. Né? O diagrama de classes ele define as classes de um sistema e as relações aí entre essas classes. E como eu falei, uma classe ela vai possuir o seu nome, obviamente, os seus atributos e os métodos que são as ações que os objetos daquela classe poderão executar. Então tá aí, esse aí é um famoso diagrama de classes, bastante utilizado aí na OML, e nós utilizaremos bastante esse diagrama durante todo o nosso curso, mas saiba que a OML é composta de vários outros diagramas que vocês com certeza verão aí
em disciplinas futuras. Bom, só falando um pouquinho aí das classes, uma classe ela descreve aí as características e comportamento dos objetos daquela classe, né? Uma pequena parte do sistema, é um módulo, como nós vimos aí nos vídeos passados, né? E como todo módulo, uma característica importante da classe é que ela tenha uma responsabilidade única, é que ela faça uma pequena parte do sistema, faça isso bem feito. E essa característica aí é conhecida como coesão, né? Ou seja, um módulo, uma classe, ela faz apenas aquilo que é o objetivo dela, ela não vai fazer outras ações que são responsabilidades de outras classes. Então, uma classe que é dita coesa, ela não assume responsabilidades que não são suas. Ou seja, não possui, falando mais praticamente, não possui métodos nem atributos que não estão diretamente relacionados ao objetivo daquela classe. E além disso, uma classe ela deve, sempre que possível, obviamente muitas vezes não é assim que vai acontecer, mas você deve minimizar a dependência de uma classe de outras. Então uma classe ela deve depender o mínimo possível de outras classes. Então essa característica é conhecida como acoplamento, né, e isso favorece aí a reutilização dessa classe em outros códigos futuros. Bom, falando um pouquinho de Java, a sintaxe para descrever uma classe em Java é essa aí que está no slide. Nós utilizamos a palavra reservada class, seguida aí do nome da classe. Atente novamente para como o nome da classe está escrito, perceba que ela começa com letra maiúscula, e é uma palavra nesse caso aí composta, tem 3 palavras na verdade, e a segunda e a terceira palavra começa também com letra maiúscula. Aí, como nós vimos aí, Java tem esse estilo, tem sugestões de como nomear as classes, os atributos e os métodos. Nós veremos isso aí nesse vídeo. No caso das classes em específico, tem essa sugestão aí, começar com letra maiúscula, e as outras palavras começam também com letra maiúscula, sem utilizar underscore nem nada. Então, esse estilo de nome é conhecido como camel case, e aí perceba aí que camel, camelo, né, do inglês, começa com letra maiúscula, e o case também começa com letra maiúscula. Aí. Esse é o padrão aí que utiliza Java e é o nome desse estilo de nomenclatura. Vendo um exemplo aí mais prático, nesse slide aí eu estou criando aí uma classe chamada círculo. Essa classe círculo ela possui atributos. Nesse caso aí ela possui 4 atributos. Nós temos o atributo nome, que é um objeto da classe string. Note aí que string começa com letra maiúscula. E nós temos os atributos pós x e pós y, que é do tipo inteiro. Por fim, o atributo raio, que é do tipo double. Em seguida, nós temos um método chamado getDiâmetro. Ele retorna um double e tem aí a implementação dele, que é 2 vezes o raio. E por último, nós temos o método getArea, que retorna aí a área do círculo. E ele basicamente retorna πr ao quadrado aí. E retorna isso como sendo um número double. Então é isso, nós temos aí nesse slide um exemplo completo de uma classe implementada em Java. Bom, então nós criamos uma classe, novamente a classe ela representa, é uma representação, uma abstração de um objeto do mundo real, e ela gerará, como sendo um tipo de dado, ela irá gerar variáveis do tipo dela. Em outras palavras, ela irá gerar objetos, instâncias daquela classe. Então, tá aí, objetos são instâncias de uma determinada classe. Os objetos elas são criados em tempo de execução, ou seja, são variáveis dinâmicas, são memória que são alocadas dinamicamente. Então, você deve lembrar lá de C que vocês utilizaram aquela função malloc. Malloc ela é usada para alocar dinamicamente memória em tempo de execução. Então, elas ocupam memória, ocupam espaço na memória, e esses espaços eles são alocados apenas quando você pede um novo objeto. E algo diferente da linguagem C é que elas são desalocadas automaticamente. Java ela gerencia automaticamente a memória, então nós alocamos um objeto, mas nós não desalocamos aquele objeto. Isso é feito automaticamente utilizando o coletor de lixo. Então, um objeto ele é criado, ele é alocado utilizando o operador new. Nós vimos rapidamente isso nos vídeos anteriores.
Nesse slide nós temos um exemplo de uma instância da classe círculo. Tá? Então, mais especificamente na primeira linha aí do código, eu estou criando uma classe chamada principal. É só um nome para a gente poder exemplificar aí. Dentro dessa classe eu tenho um método chamado main, que é aquele método que vai ser chamado quando eu iniciar o Java chamando essa classe. E aí sim, nessa linha aí mostrada, eu estou criando um novo objeto da classe círculo que nós declaramos aí nos slides anteriores. Então, para criar esse novo objeto, nós usamos aí essa palavra reservada da linguagem Java chamada new. Eu estou criando um objeto da classe círculo, eu estou inicializando, modificando os atributos dessa classe círculo. Então, não sei se você está lembrado, o círculo ele tem os atributos nome, pós-x, pós-y e raio. Eu estou setando o nome desse círculo que eu acabei de criar para fn2187. A posição x dele é 7, a posição y é 3 e o raio é 2.5. E por fim eu estou imprimindo aí as informações desse círculo e estou mostrando também como é que acessa um atributo aí, de um objeto. Nós utilizamos aí o ponto. Né? Então, o nome do objeto, ponto, atributo. E nós utilizamos isso tanto para ler, para acessar um atributo, como para modificar o valor dele, como é mostrado aí anteriormente. Tá? Então, isso é um exemplo aí de como instanciar e acessar e modificar os atributos aí de um objeto. Bom, aquela linha lá que nós estamos criando um novo círculo, ela faz bastante coisa, mas especificamente ela realiza 4 operações. Né? Então, nessa linha nós temos a declaração de uma variável chamada circ. Né, ela será um objeto da classe círculo, é isso que está sendo declarado aí no início dessa linha. E você pode declarar um objeto sem instanciar. Se eu olhar só para as primeiras 2 palavras dessa linha, círculo, circ, eu estou declarando que uma variável vai ser um objeto da classe círculo, mas é possível declarar essa variável sem necessariamente instanciar. Não é o que está acontecendo aí, mas é possível. Tá? A instanciação ela ocorre com o uso dessa palavra reservada aí, new. Né? Então, new é o operador aí que vai criar dinamicamente um objeto na memória. Né? O que não está sendo mostrado aí é que essa linha ele vai chamar o construtor da classe círculo. Né? O construtor ele vai inicializar automaticamente os atributos daquele objeto que acabou de ser criado, que está sendo criado na verdade. E a atribuição, por quê? Porque o new, esse operador new, ele retorna uma referência para o objeto que acabou de ser criado. E essa referência ela vai ser atribuída à variável circ. Bom, concluindo, nesse vídeo nós falamos aí um pouquinho sobre as classes e sobre os objetos. No próximo vídeo nós iremos falar sobre os atributos que essas classes e os objetos podem ter e como declará-los também. Então, até lá!